Chega mais, nação nordestina, sejam todos muito bem-vindos a mais um Nordeste em Foco aqui no canal Espaço da Bola. Sou Bruno Moura e estamos aqui para conversar um pouquinho sobre essa semana aí de jogos do Campeonato Brasileiro, que foi uma semana de Série B, né? E também falar dos jogos do final de semana, que tem mais rodada da Série C e da Série A e também da Série B, né? Vamos embora falar um pouquinho, né? Antes de a gente começar a falar de futebol, vamos falar do nosso canal aqui, que está cada vez crescendo mais. Eu agradeço a todos vocês que nos acompanham, certo? E também convidar você que está chegando aqui agora, que não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve, dá um joinha aqui nesse vídeo, a gente cresce cada vez mais e você fica por dentro do nosso conteúdo aqui, que tem conteúdo recorrente sobre o futebol nordestino, alagoano, Série B, análise de jogos e muito mais, certo? Aliás, galera, eu quero já dar aqui a carta para vocês. Eu estou pensando em começar a produzir conteúdo ao vivo aqui no canal pelas manhãs, certo? Por que pela manhã? Porque aí eu acordo mais cedo, né? Me programo tudo, faço a live, sei lá, umas 9 horas da manhã foi o primeiro horário que eu pensei e sigo até umas 10 horas. Depois das 10 horas eu venho e faço todos os vídeos que eu geralmente faço, né? Sobre a Série B, sobre o Nordeste, sobre Alagoas. Então, seria um conteúdo fixo todas as manhãs, exceto sexta-feira, que é o dia que eu não posso, né? Que eu estou ocupado, que eu tenho aula. Mas, se fosse pela tarde, eu teria mais dias ocupado, né? E eu prefiro fazer tudo pelo canal, né? Logo cedo pela manhã e deixar tudo pronto, né? Que aí eu fico com o restante do dia livre para estudar, para trabalhar e tal, né? Que eu tenho outras ocupações também. Mas então eu queria já convidar vocês a partir da semana que vem, né? Eu já estou pensando em começar na segunda-feira que vem, e aí fica também essa pergunta aí para vocês, se vocês gostariam dessas lives pela manhã, se é um horário legal. Manda aqui sua opinião, sua sugestão também, para a gente melhorar cada vez mais o nosso conteúdo aqui no canal. Mas seria muito interessante porque a gente poderia fazer discursos mais amplos, né? Convidar também pessoas de outros canais para participar aqui com a gente. Seria interessante, então eu quero também aí a opinião de vocês sobre isso. Mas vamos lá, já passaram 2 minutos, já enrolei muito aqui, né? Convidando vocês para participar, ajudar a gente aqui no canal também. Mas vamos lá, falar o que aconteceu ao longo da semana. Na segunda-feira, a gente teve a partida entre Náutico e Ponte Preta, e o Náutico, por jogar em casa, um empate de 1-1, eu acho que ficou com um gostinho amargo, né? Porque a Ponte já é uma equipe lá de baixo da tabela, voltou para o Z4, né? Tinha conseguido sair, mas já voltou com esse resultado. Só que o Náutico segue em primeiro lá, disparado, né? Não pode ser ultrapassado e ainda invicto. 11 jogos, 25 pontos. Então, nesse modo aí, talvez tenha sido até ok para a equipe do Náutico, né? Conseguiu ir buscar lá o empate no segundo tempo. Só que ali na reta final teve um pênalti perdido, né? O Jean Carlos perdeu um pênalti ali, então fica realmente esse gostinho amargo, porque a torcida do Náutico com certeza queria uma vitória nessa partida. Na terça-feira, a gente teve mais jogos de nordestinos. O Avaí venceu a equipe do Confiança por 2-1. Esse jogo eu não pude acompanhar. Também não pude acompanhar Guarani e CRB, em que o Guarani venceu por 1-0. Só que eu acompanhei esse jogo meio que de relance, né? Assistindo aos pouquinhos, assim, algumas partes. E realmente foi um jogo que não empolgou. Foi um jogo que teve pouquíssima produção ofensiva. Nenhuma das duas equipes trabalhou demais o goleiro e assustou o seu adversário, criando chances claras de gol, né? Então teve esse detalhe nessa partida aí, o que resultou numa vitória de 1-0, um placar magro, né? Resultado da baixa produção ofensiva de cada um dos times, o CRB bastante modificado, né? Com vários desfalques, mas ficou destacado isso também. Um dos jogos que eu pude assistir foi Vitória e Sampaio Corrêa. Aí esse daí eu assisti com força, viu, velho? O Vitória abriu o placar logo no início com um pênalti do o goleiro Mota, né, do Sampaio Corrêa, saiu todo estabanado, imprudente, topado, né? Fez o pênalti lá realmente e o Vitória abriu o placar com o Dinei, né? E aí o Sampaio tentava sair um pouco mais, só que o Vitória era muito bem postado na defesa e se fechava muito bem, né? E estava muito bem armado para os contra-ataques. Tanto é que o Vitória encaixou um contra-ataque ali, foi perfeito, né? E abriu 2-0 lá, numa batida cruzada. E o Vitória conseguiu aí desenvolver um placar de 2-0 sem estar jogando tão bem assim, né? Na verdade, ninguém jogou bem nessa partida. Foi um jogo muito pesado, muita reclamação, muita entrada forte, né?
Só que o Sampaio no segundo tempo, na necessidade de ir para cima, acabou chegando ao empate, né? Primeiro com um pênalti que eu não achei pênalti ali do Cedric no Ciel. Ele sobe lá, realmente tem um braço, mas eu não acho que esse braço empurra o Ciel para fazer pênalti, né? Então o Ciel conseguiu diminuir. E na reta final ali, punição para a equipe do Vitória, né? Que não jogou muito bem, né? Perdeu muito, pelo amor de Deus. No primeiro tempo, o Vitória teve até algumas chances e tal, só que no segundo tempo, o que criou de chance clara, o que saiu na cara do goleiro, o que teve de bola aérea, né? O Vitória, pelo amor de Deus, levou o empate ali porque é aquela máxima do futebol, quem não faz, leva. E teve muita chance de fazer gol, Vitória, pô. E aí levou o empate lá no final, bem feito, acha Tome, tem que fazer o gol. Né? Teve uma pá de chance clara, né? A defesa do Sampaio totalmente desatenta, muito bagunçada, não produziu nada ofensivamente, mas conseguiu chegar no empate com duas bolas paradas, né? E o Vitória realmente foi castigado porque quem não faz leva realmente, né? Aquela máxima do futebol. Na quarta-feira teve um encerramento aí da rodada pelos nordestinos. O CSA foi derrotado pela equipe do Goiás, né? Foi o jogo, esse jogo eu acompanhei, né? Eu faço as análises da equipe do CSA, vocês estão vendo aqui. Então, foi um jogo que o time do CSA, cadê aqui? Entregou de bandeja mais uma vez essa partida, né? Principalmente com erros individuais. O Everton, lateral direito, fez um primeiro tempo horrível, né? Errou tudo que ele tentou e em uma das entregadas que ele deu, o Goiás abriu o placar. O CSA era melhor no primeiro tempo, até o momento em que o Everton começou a errar demais, né? E o Goiás começou a crescer no jogo e o CSA ficou meio acuado, meio assustado. E aí, no final do primeiro tempo, um dos erros dele, ele já tinha dado uma entregada, um contra-ataque de bandeja para a equipe do Goiás. A partir disso, o Goiás começou a crescer, né? E umas bolas espirradas para o meio da área. Ele, em vez de dar um chutão para frente, dava um bicão para cima, a bola ia para trás. Muito louco ele, realmente, velho, nesse primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, perdendo por 1-0, o CSA criou chances claras, perdeu muito gol claro, teve duas bolas na trave, né? E foi castigado realmente por essa falta de efetividade do seu ataque. O Goiás foi lá, fez o gol dele e só deixou o CSA se complicar. E o CSA, assim, teve muita chance de fazer gol, né? Poderia ter empatado, virado esse jogo, estava melhor e realmente foi melhor no contexto geral do que a equipe do Goiás. Mas esse absurdo, né, de estar entregando gol pro adversário complicou o time do CSA mais uma vez na temporada. E agora, gente, é só falar de classificação porque acabaram os jogos dos nordestinos aí pela Série B do Campeonato Brasileiro. Então vamos olhar como é que estão eles na classificação. O Náutico segue em primeiro, como eu tinha falado, com 25 pontos, seguido do Sampaio Corrêa, que é o segundo melhor nordestino. Está em quarto colocado no G4, só que está com 19 pontos. Mesma pontuação do Guarani, que é o quinto colocado. Na sequência, o CRB em oitavo com 17 pontos, aí a 2 pontos do G4, né? E o CSA em 13º com 11 pontos. Tá mais perto do Z4 do que do G4 o CSA. Aliás, né, os dois rivais estão em situações opostas na tabela. O CRB tem 3 times separando ele do G4 e ele está a 2 pontos do quarto colocado. O CSA tem 3 times separando ele do Z4 e está a 2 pontos do 17º. Então, situações opostas aí para dois rivais. Interessante esse detalhe, né? Então, CSA 11 pontos em 13º, o Confiança 9 pontos em 16º e o Vitória já dentro da zona de rebaixamento com os mesmos 9 pontos do Confiança. 17º colocado, então. Muito embolado ainda lá, essa parte de baixo da tabela de classificação, né? Classificação, então, da Série A. Deixa eu voltar aqui, botar a Série A do Campeonato Brasileiro para a gente ver como é que entra os nordestinos para essa próxima rodada. O Fortaleza no G4 com 21 pontos, quarto colocado. O Bahia em sexto colocado tem 17, já se afastou um pouco aí do Fortaleza, mas ainda está muito bem posicionado na tabela. O Ceará em 11º com 15 pontos, está fazendo uma campanha de recuperação aí o Ceará, depois de alguns tropeços no início. Tá voltando a jogar bem a equipe do Ceará, né? Olha, já são 6 jogos sem perder, né? São 2 vitórias e 4 empates. Não, 5 empates e 2 vitórias, né? Então são 7 jogos sem perder. Então,
bela, bela recuperação da equipe do Ceará. Voltou a pontuar, voltou a vencer e não está perdendo. Isso é importante. O Sport é o nordestino que está mais lá embaixo, né? 17º colocado já no Z4 com 7 pontos, já em situação mais complicada, né? A equipe do Sport. Mas a gente torce sempre pela recuperação da equipe e tá numa crise da porra também, né? O Sport. Mas é isso aí, vamos torcer pela recuperação. E na Série C do Campeonato Brasileiro, no Grupo A, que está muito embolado, a gente tem Botafogo, Paysandu e Ferroviário com 11 pontos. Altos, Manaus, Tombense e Volta Redonda, 10 pontos. Floresta, 9, Jacuipense, 7. E o Santinha, rapaz, 3 pontitos apenas. Oh, meu Deus do céu, ô Santa. O outro grupo, ele tá mais polarizado, né? Esse grupo, ele tá muito equilibrado, bicho. Olha só, a Jacuipense, que esteve no Z4 durante toda a temporada, né, dessa Série C, ele tá a 3 pontos apenas do Altos, que é o quarto colocado. Então, qualquer vitória da Jacuipense aí tira o time provavelmente do Z4 e coloca já diretamente numa briga pela fase de classificação, né? Então, tem esse detalhe também, tá muito embolado. 3 times com 11 pontos, 4 times com 10, um com 9 e um com 7. Só o Santa que tá destoando realmente. Então, complicado aí para o Santa. Mas os outros times todos têm chance de classificação, certo? E agora vamos para os jogos que vão acontecer nesse final de semana, a partir de hoje até no domingo, né? Pra gente encerrar. O Confiança recebe a equipe do Guarani. Jogo complicado para a equipe do Confiança, né? O Guarani tá voando louco para alcançar o G4. Eu creio que nesse jogo, por jogar em casa, o Confiança pode até buscar um empatezinho. Confiança que teve a triste lesão do Hernani Brocador, né? O cara chegou há pouco tempo e já se lesionou, vai passar um tempo fora. Mas é toda a melhor recuperação aí para ele poder voltar a campo contra pela Confiança pela Série B, né? O Sampaio Correia vai receber a equipe do Coritiba, outro jogo muito difícil para o nordestino, mas eu acho que o Sampaio Correia pode fazer frente, né? Nesse último jogo foi realmente feinho, mas o Sampaio jogando em casa pode se sentir mais à vontade, né? Tendo alguns retornos também, pode jogar melhor e pode conseguir uma vitória até, eu creio. Só que é um jogo muito parelho e eu apostaria no empate, certo? Pela Série A, no sábado, a gente tem Ceará e Atlético Paranaense. E aí o Atlético é um dos líderes, né? Era um dos líderes, está em quinto colocado agora, só que tem um jogo a menos. Então, eu acho que nesse jogo, sendo muito difícil para a equipe do Ceará, mesmo assim pode buscar um empate por jogar em casa e pela evolução da equipe, certo? São Paulo e Fortaleza jogam no mesmo horário, às 5 da tarde no sábado. E pela fragilidade do São Paulo nesse campeonato brasileiro e pela alta do Fortaleza, eu até apostaria na vitória do Fortaleza. Eu creio que o Fortaleza pode vencer sim a equipe do São Paulo nessa partida, mesmo jogando fora de casa. Pela Série B, a gente tem Brasil de Pelotas e Vitória. Eu acho que o Vitória, amanhã, 11 horas da manhã esse jogo, né? Eu acho que o Vitória pode ganhar essa partida, tem chance sim, né? Mas tem que ser mais consistente do que foi contra o Sampaio Correia. Mas eu acho que pode vencer sim. A gente vai ter também a partida entre Operário e CSA às 7 horas da noite, né? O Operário buscando o G4, o CSA buscando uma recuperação, né? E com ainda pouco tempo de treinamento com o Ney Franco, só que vem mostrando uma certa evolução. Jogou bem nessa última partida contra o Goiás. O problema foram os erros individuais, né? Só que eu acho que o time pode se acertar e nesse jogo aí, apesar de jogar fora de casa, eu creio que o time tem a possibilidade de fazer frente ao Operário. Mas se fosse para apostar, hoje realmente eu apostaria num empate. Pela Série C, no sábado, a gente tem Jacuipense e Botafogo, tem Santa Cruz e Tombense, Paysandu e Altos. Esses são os jogos da Série C. Aí eu também me seguro um pouco na hora dos palpites porque eu não estou acompanhando, né? Realmente, a única coisa que eu posso apostar é a derrota do Santa Cruz. Ô, coitado do Santa. Vamos lá. No domingo, para encerrar, a gente vai ter Bahia e Flamengo. Opa, que jogo bom, viu? Para ver esse daí. 6h15 da noite, no domingo, né? Pela Série A, o Bahia 17 pontos,
O Flamengo tem 15, só que tem 2 jogos a menos, né? A equipe do Flamengo é um time forte e tá com o Renato Gaúcho aí, que eu acho que vai começar a acertar um pouco as coisas aí no Flamengo. Espero que não seja nessa próxima partida, mas realmente é muito difícil você segurar o Flamengo. E assim, vamos torcer para que o Bahia consiga fazer um jogo consistente, como tem feito, e consiga segurar aí a equipe do Flamengo. Mas, se fosse para apostar hoje, velho, infelizmente seria uma derrota, tá? Do Bahia. Pela Série B, a gente tem Vasco e Náutico, e nesse jogo aí eu não acho que o Vasco possa derrotar a equipe do Náutico. Apesar de ser uma equipe que tá brigando pelo G4, olha, o Vasco tá em 7º colocado, né? 2 pontos apenas do Sampaio Corrêa. Eu acho que o Náutico tem uma equipe consistente e pode até vencer fora de casa. Mas eu creio que esse jogo seja um empate. Também só tô apostando em empate, né? Essa porra. E o CRB contra a equipe do Vila Nova no final desse domingo, 8h30. Né? O CSA que vinha jogando muito nesse horário de 8h30 no domingo, horário muito ruim para futebol, né, velho? Final do domingo já, todo mundo morto, cansado. E aí o CRB que vai jogar nesse horário. Então, 8h30 da noite, CRB e Vila Nova, eu aposto numa vitória aí do CRB para quebrar esse negócio de só empate, né? Então, eu acho que o CRB pode vencer a equipe do Vila Nova e até deve, né? Pela posição das duas equipes na tabela. Então é isso, gente. Eu agradeço aqui a presença de todos vocês aqui no nosso canal. Né? Tamo junto, valeu. E deixa aí seu comentário também aqui no nosso vídeo para a gente poder ir debatendo sobre o nosso futebol. Tá? Um abraço, galera. Muito obrigado aí para vocês. Tamo junto e até a próxima. Aí. Valeu, gente.